A celebração da Ceia do Senhor. No meio protestante, a designação mais comum do serviço da comunhão é a Ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20. Outros nomes são a mesa do Senhor, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20, o partido do pão, Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 42 e Atos dos Apóstolos capítulo 20, versículo 7. E a Eucaristia é uma referência ao aspecto da ação de graças e da bênção deste serviço. Mateus capítulo 26, versículo 26 e 27. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16 e 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24. A ceia do Senhor deve ser uma ocasião de alegria e não de tristeza. O precedente serviço do lava-pés é o momento oportuno para o exame pessoal, a confissão dos pecados, a reconciliação mútua e o perdão, havendo obtido a certeza da purificação pelo sangue do Salvador. Os crentes estão preparados para entrar numa comunhão especial com o seu Senhor. Aproxima-se da sua mesa com alegria, à luz sálvica da cruz, não à sua sombra, prontos para a celebração da vitória redentora de Cristo. O significado da ceia do Senhor. A ceia do Senhor substitui a festa da Páscoa, da era do velho concerto. A Páscoa teve o seu cumprimento quando Cristo, o Cordeiro Pascal, deu a sua vida. Antes de morrer, o próprio Cristo instituiu a sua substituição pela grande festa do Israel espiritual, sob o novo concerto. Assim, as raízes de muitos do simbolismo da ceia do Senhor encontram-se no serviço da Páscoa. A comemoração da libertação do pecado. Assim como a festa da Páscoa comemorava a libertação de Israel da escravatura do Egito, também a ceia do Senhor comemora a libertação do Egito espiritual à escravidão do pecado. O sangue do Cordeiro da Páscoa, aplicado ao lintel e às ombreiras das portas, protegeu a vida dos moradores. O alimento que a carne desse cordeiro forneceu deu-lhes força para fugir do Egito. Êxodo capítulo 12, versículo 3 a 8. Assim, o sacrifício de Cristo traz a libertação da morte e os crentes são salvos pela participação, tanto do seu corpo como do seu sangue. João capítulo 6, versículo 54. A ceia do Senhor proclama que a morte de Cristo na cruz nos trouxe a salvação, o perdão e a garantia da vida eterna. Jesus disse: "Fazei isto em memória de mim." 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24. Esta ordenança realça a dimensão substitutiva da expiação de Cristo. "Isto é o meu corpo", disse ele, "que é partido por vós." 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24. Isaías capítulo 53, versículo 4 ao 12. Na cruz o inocente substituiu o culpado. O justo substituiu o injusto. Este magnânimo ato satisfez as exigências da lei para a morte do pecador, dando perdão, a paz e a certeza da vida eterna aos pecadores arrependidos. A cruz afastou a nossa condenação e deu-nos as vestes de justiça de Cristo e a força para vencer o pecado. O pão e o fruto da vida. Jesus utilizou muitas metáforas para ensinar diferentes verdades acerca de si mesmo. Disse ele: "Eu sou a porta." João capítulo 10, versículo 7. "Eu sou o caminho." João capítulo 14, versículo 6. "Eu sou a videira verdadeira." João capítulo 15, versículo 1. "E eu sou o pão da vida." João capítulo 6, versículo 35. Não podemos tomar nenhuma dessas expressões em sentido literal, pois ele não se encontra presente em cada porta, caminho ou videira. O que estas figuras ilustram são verdades mais profundas. No dia em que alimentou milagrosamente as 5.000 pessoas, Jesus revelou o significado mais profundo do seu corpo e do seu sangue. Como pão verdadeiro, Jesus disse: "Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo." Disseram, pois: "Senhor, dá-nos sempre desse pão." E Jesus lhes disse: "Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede." João capítulo 6, versículo 32 e 35. Ele ofereceu o seu corpo e o seu sangue para satisfazer a fome e a sede das nossas mais profundas necessidades e desejos. João capítulo 6, versículo 50 e 54. O pão da Páscoa que Jesus comeu não tinha levedura,
e o fruto da vide não era fermentado. O fermento, levadura que produz a fermentação que faz a massa crescer, era considerado um símbolo do pecado. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8, por isso impróprio para representar o Cordeiro, imaculado e incontaminado. 1 Pedro capítulo 1, versículo 19. Só o pão sem fermento podia simbolizar o corpo de Cristo e isento de pecado. Do mesmo modo, só o fruto da vide, vinho não fermentado, simboliza apropriadamente a perfeição imaculada do sangue purificador de Cristo. O comer e o beber, se não comeres a carne do Filho do Homem e não beberes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Comer a carne de Cristo e beber o seu sangue é uma linguagem simbólica que significa assimilar a palavra de Deus, por meio da qual os crentes mantêm a comunhão com o céu e lhes é possível ter vida espiritual. Ele diz: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. João capítulo 6, versículo 63. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Os crentes alimentam-se de Cristo, o pão da vida, participando da palavra de Deus. A Bíblia, com a palavra, recebem a força vivificadora de Cristo. No serviço da comunhão, também participamos de Cristo, assimilando a sua palavra por intermédio do Espírito Santo. Por esta razão, a pregação da palavra acompanha sempre a ceia do Senhor, uma vez que pela fé nos apropriamos dos benefícios do sacrifício expiatório de Cristo. A ceia do Senhor é muito mais do que uma simples refeição comemorativa. A participação no serviço da comunhão representa uma revitalização da nossa vida pelo poder mantenedor de Cristo, concedendo-nos vida e satisfação. Em resumo, o simbolismo mostra que somos tão dependentes de Cristo para a vida espiritual como do alimento e da bebida para a vida física. Durante o serviço da comunhão, abençoamos o cálice. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. Isto significa que do mesmo modo que Cristo deu graças pelo cálice, Mateus capítulo 26, versículo 27, também nós exprimimos gratidão pelo sangue de Jesus. Comunhão coletiva com Cristo. Num mundo cheio de lutas e divisões, a nossa participação coletiva nestas celebrações contribui para a unidade e a estabilidade da Igreja, demonstrando a verdadeira comunhão com Cristo e uns com os outros. Sublinhando esta comunhão, Paulo disse: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. Porque há um só pão. Nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17. Isto é uma alusão ao facto de que o pão da comunhão é partido em muitos pedaços, que são comidos pelos crentes. E como todos os pedaços vêm do mesmo pão, assim todos os crentes que participam no serviço da comunhão estão unidos naquele cujo corpo partido é deste modo tipificado pelo pão partido. Participando juntos nesta ordenança, os cristãos mostram publicamente que estão unidos e pertencem à mesma grande família, cuja cabeça é Cristo. Todos os membros devem participar nesta comunhão sagrada, porque nela, por intermédio do Espírito Santo, Cristo se encontra com o seu povo e os revigora por sua presença. Corações e mãos indignas podem mesmo dirigir a ordenança. Todavia, Cristo ali se encontra para ministrar a seus filhos. Todos quantos ali chegam com a fé baseada nele serão grandemente abençoados. Todos quantos negligenciam esse período de divino privilégio sofrerão prejuízo deles. Se poderia dizer, nem todos estáis limpos. Experimentamos o mais forte e profundo sentimento de comunhão à mesa do Senhor. Reunimos ali em terreno comum, com as barreiras que nos separam derrubadas. Ali compreendemos que, enquanto na sociedade há muita coisa que nos divide em Cristo, há tudo o que é necessário para nos unirmos. Enquanto partilhamos o cálice da comunhão, Jesus entregou
novo concerto aos seus discípulos. Disse ele: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus, capítulo 26, versículo 27 e 28. Lucas, capítulo 22, versículo 20. Da nova aliança, como o velho concerto foi ratificado pelo sangue de sacrifícios de animais, assim o novo concerto foi ratificado pelo sangue de Cristo. Nessa ordenança, os crentes renovam o seu pacto de lealdade com o Senhor, reconhecendo de novo que fazem parte do assombroso acordo com o qual em Jesus Deus se ligou à humanidade. Fazendo parte deste concerto, tem alguma coisa para celebrar. Por isso a ceia do Senhor é tanto um memorial como uma ação de graças pelo selamento da eterna aliança, na graça divina. As bênçãos recebidas estão na proporção da fé dos participantes. A expectativa do segundo advento. Todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios, capítulo 27. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. O serviço da comunhão abrange o intervalo entre o Calvário e o segundo advento. Liga a cruz ao reino, uno que já foi com o que já está para vir, que é a essência da visão mundial do Novo Testamento. Junta o sacrifício do Salvador com a sua segunda vinda, a salvação conseguida e a salvação consumada. Proclama que Cristo está presente por intermédio do Espírito, enquanto não vem visivelmente. O voto que Cristo fez: não beberei deste fruto da vida até aquele dia em que beba de novo no reino do meu Pai. Mateus, capítulo 26, versículo 29. É profético. Dirige a nossa fé para a futura celebração da refeição da comunhão no reino com o nosso Salvador. Será por ocasião da grande festa da ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. Como preparação para este acontecimento, Jesus deu as seguintes instruções: estejam cingidas os vossos lombos e acesos as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater logo possam abrir-lhes. Bem-aventurados aqueles servos, os quais o Senhor quando vier achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. Lucas, capítulo 12, versículo 35 ao 37. Os seus seguidores reunidos à mesa do banquete de Cristo celebrará a ceia como fez em Jerusalém. Durante tanto tempo tem-lhes esperado por esta ocasião, e agora tudo está preparado. Ergue-se do seu trono e aproxima-se para os servir. Todos se mostram surpreendidos, sentem-se totalmente indignos da honra de ser servidos por Cristo. Protestam dizendo: deixa-nos. Mas Cristo insiste calmamente e manda-os sentar. Nunca Cristo se mostrou realmente tão grande na terra como na memorável ocasião da ceia do Senhor, quando tomou o lugar do servo e se humilhou. Nunca se mostrará maior no céu do que quando ministra os seus santos. Esta é a expectação culminante para a qual aponta a ceia do Senhor, a alegria da glória futura numa comunhão pessoal com Cristo no seu reino eterno. Qualificações para a participação. Duas grandes ordenanças servem a fé cristã: o batismo e a ceia do Senhor. A primeira é a porta de entrada para a igreja e a segunda beneficia os membros da mesma. Jesus ministrou a comunhão unicamente aos seus seguidores professos. O serviço da comunhão é, portanto, para os crentes cristãos. As crianças não participam habitualmente nesta ordenança, a menos que sejam batizadas. A Bíblia instrui os crentes a celebrar esta ordenança com a reverência devida ao Senhor, pois qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27.